se a Serrinha é uma vantagem para o Goiás, porque não tem sido. Não tem sido contra o Atlético foi lá, levantou 2 campeonatos goianos, tirou o Goiás de uma Copa do Brasil, venceu nessa temporada. Contra o Vila Nova, o Vila venceu o jogo de decisão, jogo de mata-mata, tirou o Goiás em Copa Verde lá dentro, venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, Danilo Dias, pra você a Serrinha hoje lotada, totalmente lotada contra a equipe do Vila Nova, pressão, Caldeirão, é ou não uma vantagem, uma arma positiva pra equipe do Goiás, Danilo? O Goiás tem que fazer voltar a ser uma arma secreta, né? A Serrinha, onde o estádio ele joga, é onde o estádio que eles treinam, é onde o torcedor está mais próximo, mas num recorte mais curto, o Goiás não está fazendo da Serrinha o seu estádio, o seu Caldeirão. Ele perdeu o Campeonato Goiano pro Atlético lá em alguns anos atrás, ele foi eliminado na temporada passada pro Goiânia nas penalidades máximas. Esse ano, os 2 maiores rivais aqui da capital foram lá e fizeram a festa. Em 3 jogos dentro da Serrinha foram 2 vitórias e um empate. Então, assim, 2 vitórias pro adversário, no caso o Atlético venceu lá e também o Vila Nova, e só no Serra Dourada que ele conseguiu empatar, no campo mais neutro. Então, assim, o Goiás não está fazendo uso do jeito que o Vila sabe fazer do seu honesto brasileiro Alvarenga. O ano passado, provas e números estão aí, o Vila foi um dos melhores mandantes. No ano de 23 também, ele consegue ter um bom aproveitamento como mandante, e tem que ser assim, o Goiás tem que conseguir fazer daquilo ali um caldeirão, literalmente, abre aspas, um inferno, Esmeraldina ali, cheio de torcedores, empurrando o time, apoiando, para que quando os adversários venham a jogar em Goiânia, fala, poxa, jogar na Serrinha é complicado, cara, os torcedores lá são chatos, fica em cima, fica vaiando, fica perto do campo, o gramado é bom demais, mas o torcedor ali é complicado de jogar lá na Serrinha, e não pode ser como o CRB veio aqui o ano passado, tirou pontos, o Chapecoense não ganhava de ninguém, não sei quantas rodadas veio aqui, virou 2-1 e ganhou do Goiás, o próprio Vila Nova foi lá e ganhou. Então, assim, são pontos que você vai deixando pelo caminho, que depois o fator casa não é tão preponderante, e o Goiás já teve e já soube fazer o uso dos seus estádios, própria Serrinha e o estádio Serra Dourada. Tem que voltar a ter esse domínio, e tem que voltar a ter esse, literalmente, o fator casa como seu maior ponto positivo. Infelizmente, dos dados que eu trouxe no recorte, até no Campeonato Goiano desse ano, tá aí, é só buscar empate contra a Craque, empate contra o Anápolis, então, derrota pro Vila Nova, derrota pro Atlético, então foram os jogos que ele realizou dentro do seu estádio e não conseguiu ter um bom desempenho. Então, pra mim, a Serrinha ainda não é aquilo que o Goiás pode vir a fazer ser. Sim, meus amigos, 12h29 da tarde, gente, faltando 148 likes pra gente bater a nossa meta, hein? 148 likes pra gente bater a nossa meta de 500 likes, 500 curtidas e fazer aqui o sorteio do par de ingressos pro jogo Goiás e Vila Nova. Às 7 da noite a bola rola, 5 da tarde começa o nosso futebol aqui na Rádio Band News Goiânia. Vai deixando o teu like aí, participe com a gente. Debate das Feras, oferecimento Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Ligue agora 3091-5050, não tem praga que aguenta. Viver Goiás, há mais de 40 anos referência no mercado de plantas e flores. Viver Goiás, o presente da mamãe está aqui. 6232-33-3977. Clínica Dentária Anhanguera, Avenida Tocantins 450, Centro de Goiânia. Pensou em borracha? Fale com a rainha da borracha. O seu distribuidor Gates, 3231-9000. E Vedacil já passou por aquela situação de máquina parada por conta de mangueira desgastada? Com a Vedacil você tem a solução mais rápida do mercado. Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates, no Centro-Oeste brasileiro. Vedacil de Goiás, para todo o Brasil. Alô, Fernando Amorim, a surrinha é nossa, Sofista Boss, o Goiás não é mais o grande time, mas mesmo assim vai vencer o jogo hoje. Valdir Reis também tá ligado com a gente, um abraço para você. O MC VDZ também tá ligado aqui no canal do YouTube. O nosso Pedro Ferraz também tá ligado. Alô, Fernando César, Serrinha, estádio neutro, ninguém tem medo daquele estádio pequeno e mal acabado. Time que quer ser grande, né, tem que jogar em estádio grande, ou seja, estádio Serra Dourada. Luiz Gon, boa tarde a todos, estou em Atlanta, nos Estados Unidos, 2-0 para o Vila. Alô, Luiz Gon, obrigado pela audiência. Silas Letreiros, deixei meu like, avante Verdão. Zé Cláudio Melo, sou mais Goiás, mas a Serrinha surrinha mesmo, viu, Thiago? Márcio Magalhães, freguesia continua hoje de novo. Gente do céu, muita mensagem. Paulo Gomes, 2 para o Vila, 0 para o Goiás. Um abraço para todos vocês que estão curtindo e deixando o like. Até o torcedor mesmo do próprio Goiás já considera isso, né? A gente fez uma enquete aqui, Danilo, se o torcedor do Goiás preferiria jogos no Serra Dourada ou na Serrinha, e foi 70-30, gente.
É claro que tem aqueles que gostam, A que favor são... de Serra Dourada, né? Aqueles que são serrinhanistas, né? Tem os terraplanistas e os serra douradanistas e os serrinhasnistas, né? Junto com os terraplanistas. O Jean Lopes é dessa turma de terraplanista. Ele acha que a terra é redonda. É plana, né? Não é redonda, não. Redonda ela é. Redonda é a bola, né? Tem a bola quadrada e a bola redonda do Kiko. Grande Kiko, como eu gosto de Chaves, gente, até hoje. Né? O Jean é terraplanista. Associação do nome do estádio, né? Eles ficam aí curtindo. 70-30, 70% queriam jogos no Serra Dourada. Aqui na nossa enquete, com mais de 600 votos. Então assim... Mas assim, Thiago, eu penso assim, se você perguntar para qualquer jogador de futebol, aqui o tal Danilo também foi, ele prefere jogar ao lado do seu torcedor. A gente tem que analisar o seguinte, a Serrinha não tem sido realmente uma força a mais do Goiás, né? Não tem conseguido realmente ali passar para os jogadores essa situação. O torcedor faz a festa, o torcedor lota, hoje mais uma vez vai estar lotado, vai empurrar o time, falta o time responder. Não tem respondido, mas não tem sido por falta de apoio do torcedor. Lógico que no Serra Dourada cabe muito mais torcedores, estaria muito mais cheio, né? O Serra Dourado com uma capacidade maior como tem de colocar ali mais de 20 mil torcedores do Goiás, mas é sempre melhor, é melhor você jogar ao lado do seu torcedor. Então eu vejo que essa arma do Goiás, ela não está funcionando, mas que ela é uma arma, né? E que o torcedor esmeraldino tá naquela expectativa dela voltar a funcionar, realmente ela conseguir fazer algo diferente ali dentro da Serrinha, mas sem dúvida nenhuma, nesses últimos anos não tem sido assim, não tem tido um peso jogar dentro da Serrinha para os adversários, tanto que o Atlético ganhou 2 títulos lá dentro, num recorte mais recente, aí o Vila também venceu inclusive esse ano passado na Copa Verde, mas se você perguntar para o jogador, ele sempre vai querer jogar ao lado do seu torcedor, só que essa questão de jogar ao lado do torcedor poderia ser no Serra Dourada com a capacidade maior, um número de torcedores muito maior para empurrar o Goiás para cima do Vila. 2h33 agora, debate das Ceras, oferecimento Toledo Esportes, eleve o seu jogo. GP, Car Centro Automotivo, troca de pneus, é lá, T63 Jardim América. Like Imóveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. A gigante do Centro-Oeste, a Centro Pisos, tem a quinzena de preços baixos. Aproveite. J040, setor Garavelo, pertinho do Anel Viário. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Precisa de suprimento de informática e escritório para o seu home office ou empresa? Globo Soluções em Impressão. Tem departamento exclusivo para você que está a fim de cartuchos, toners e muito mais. Globo Soluções em Impressão, 3261-1177. E Cruzeiro tem timaço de produtos de limpeza, desinfetante, amaciante, limpa-piso, lava-louça, multiuso, sabão líquido, linha automotiva e muito mais. Produtos de limpeza Cruzeiro. São 6 décadas do mercado produzindo para o Brasil inteiro. Produtos Cruzeiro. Vai deixando o like, hein, gente? Like no canal do YouTube. Ô, G. Lopes, a Serrinha pro jogo de hoje. Com certeza lotadaça. Torcida fazendo a diferença, cantando os 90 minutos. Só que isso não tem feito a diferença nos últimos jogos. Mas o momento também é diferente, a atmosfera é diferente, o começo na Série B dos dois foi diferente. Você vê a Serrinha hoje finalmente sendo um caldeirão e jogando positivamente, sendo um propulsor, um ponto positivo pro Goiás neste grande clássico das 7 horas da noite, meu querido Jean Lopes. Veja bem, Thiago, todo mundo sabe da minha posição radical, extremista, que o Goiás tem que mandar todos os seus jogos, quando são jogos grandes, no Serra Dourada. E jogar na Serrinha apenas contra times muito pequenos ou jogos irrelevantes. Dito isso, eu vou te falar por que o Goiás não faz valer a Serrinha, a sua torcida ali empurrando. Eu vou te falar uma escalação, Thiago, e você vai me entender. Veja bem, eu podia escolher qualquer uma, mas eu fui numa escalação do Goiás de 2009. O Arley, Vitor, Rafael Tolói, Hernando, Júlio César, Amaral ou Richelli, Ramário ou Fernando e Léo Lima, Felipe, Fernandão e Arley. Ainda tinha um Romerito que entrava sempre no segundo tempo. Com essa escalação ou algo parecido com isso, o Goiás ia bater de chinelo em quem quer que chegasse lá na Serrinha. Ia ser de chinelada com um time como esse. Por que eu falei isso? Por que eu estou colocando a escalação desse Goiás, que para mim é um dos melhores Goiás da história? Porque o problema não é a Serrinha, o problema são os times que o Goiás tem tido ultimamente. Nesse recorte que vocês fizeram aí,
do Goiás perder para o Atlético 2 finais, perder para o Vila Nova vários jogos e não conseguir fazer o mando de campo valer. É porque os times nesses jogos todos eram fracos, não faziam jus à camisa do Goiás, não fazem jus à história e à tradição do Goiás, que sempre teve timaços e ultimamente não tem tido. Quanto ao recorte atual, para mim não vai fazer diferença a questão de jogar na Serrinha para o Goiás, porque o time é limitado. Se jogasse no Serra Dourada, com 25 mil pessoas no mínimo, e eu estou falando de torcida única, que o Goiás com 2 vitórias, jogando no Serra Dourada hoje, seria 25 mil pessoas no mínimo, por causa dessa arrancada boa na Série B e contra o seu arquirrival Vila Nova, o Goiás seria um time muito mais forte. Porque a melhor partida que o Goiás fez contra o Vila Nova, nos últimos anos, não vou me recordar quantos, mas pelo menos nos últimos 5, foi aquele jogo contra o Vila Nova, na semifinal do Campeonato Goiano deste ano, em que o Raul foi o melhor jogador em campo. O Goiás, com um time muito fraco, chegou no Serra Dourada, de repente, ele ficou grande. Porque Serra Dourada é o campo do Goiás, e não a Serrinha. 2h30.